Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Olha, eu vim aqui gravar para mostrar meu sakura como tá bonito. Ele tá enfeitando bem o meu jardim, tá tudo florido, eu tô muito contente. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre suculentas comuns. Me pediram aqui nos comentários, vou deixar o comentário aqui da colega que deixou e pediu. Eu vou fazer esse vídeo hoje para atender esse pedido, espero que gostem. Muita gente nova chegando no canal, então me perdoe, eu peço licença aí para estar repetindo algumas plantas, mas acho que não tem jeito, a gente acaba tendo que voltar a alguns temas depois de um tempo, tá bom? E se foi útil para você, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo. Primeira echeveria comum, né, que eu vou falar hoje. Gente, é a nossa mais conhecida de todas, a Echeveria Perle von Nuremberg. A Perle é uma planta para muitas pessoas de difícil cultivo. Eu cultivo a minha aqui no tempo mesmo. Ai, gente, olha, eu não fico resguardando a Perle não, tá? Como ela se reproduz aqui com facilidade, eu sempre tô tentando fazer muda dela. Aqui tenho uma Perle resguardada, eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui tá em sol pleno, ó. Essa daqui tá em sol pleno. O que eu faço todo ano é fazer muda da Perle, tá? Porque caso eu venha a perder, eu vou lá e faço, como eu tenho muda reserva, eu acabo sempre tendo Perle por aqui. Como que eu cultivo a minha? A minha eu cultivo com o meu substrato de sempre, que é o meu substrato normal. Tem receita aqui no canal já, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês. Eu sempre cultivo ela, então, aqui no tempo mesmo, ó. Aquela ali, né? Tá sempre aqui no tempo, num vaso bem grande, mas esse vaso, gente, a maior parte desse vaso aqui, ele é só de bolinha, não é de substrato, né? Eu coloco muita drenagem. Perle não precisa receber água com frequência, mas a minha recebe toda a água da chuva. Então, o que acontece? Ela perde muita folha embaixo, e ela fica bem assim, alta, por causa disso, tá? Sol, quantidade de horas de sol, deve dar em torno de 7 horas de sol por dia. Eu considero essa planta aqui tranquila, não pega tanta doença. De modo geral, ela não pegou oídio, não pega muito olho negro, mas ela acaba perdendo muita folha se ficar recebendo toda a chuva do verão. Plantas mais populares e comuns de se encontrar. A minha eu tenho há muitos anos mesmo. Eu sempre estou fazendo muda. Para fazer muda, você destaca a folha assim, ó, só puxar de um lado para outro. Puxa de um lado para outro até destacar e ela sair intacta. Ela tem que sair assim, ó, intacta. Você coloca ou até mesmo no próprio vaso e espera brotar, ou faz um vaso separado e tem que deixar essa folha protegida do sol, ok? Regar quando ela começar a ter brotinho. Aí, gente, ó, ela vai embora, tá? Também você pode cortar esse tronco aqui, ó, aqui, e aí você consegue multiplicar. O que vai acontecer? Você espera uns 3 dias para plantar a suculenta cabeça e espera brotar no tronco. Pode deixar folha, um pouco de folha no tronco, ou pode deixar o tronco peladinho também. Das duas maneiras, a Perle brota. Faço adubação anual com osmocote em todas as minhas suculentas, inclusive a Perle. Com relação à rega, gente, se você cultiva no tempo, regar somente quando a folha começar a desidratar. Você aperta aqui, ó. Começou a ficar molinha a folha, pode regar. Uma suculenta comum que a gente encontra muito no supermercado é a nossa conhecidíssima Echeveria Black Prince. Olha só.
que eu fiz nesse vaso? Faz pouco tempo que eu replantei, mas eu não, como estamos no inverno, eu não tirei todas as raízes, eu podei um pouco as raízes e replantei ela aqui. Ela estava precisando de manutenção, essa planta, então eu fiz a manutenção mesmo agora no inverno. Então, o que eu faço, gente? Se é para replantar equivérias no inverno, eu faço isso. Eu pego, tiro menos raiz, mas deixo a planta com raiz, tá? Porque senão ela vai demorar mais tempo para se recuperar. Não que não possa tirar plantas decapitadas, pode, mas vai demorar um pouco mais. Como que é o meu cultivo da Black Prince? As Blacks, elas não gostam de excesso de água, assim como a Perle von Nuremberg, tá? As duas não gostam de excesso de água. Eu uso o mesmo substrato para todas as minhas suculentas, inclusive a Black Prince. É uma planta que cresce bastante, só que se você já comprar ela grande no supermercado, eu acho particularmente uma planta um pouquinho mais difícil de adaptar ao tempo, porque ela queima facinho. Para quem vai cultivar ao tempo, prefira suculentas pequenas. Comprar bebê, porque o bebê ele se adapta muito mais fácil ao nosso cultivo. Se você compra uma planta grande, adulta, você tem que ter bastante cuidado na adaptação, principalmente da Black, porque ela queima com facilidade. A sombra, para vocês enxergarem essa planta melhor. Ela tá num vaso bem pequenininho, eu não sei se vocês conhecem esse vasinho, ó. Como que ela cresceu tanto? Eu coloquei ela aqui quando ela era pote 6, ela tinha 6 centímetros, eu nunca mais troquei. E como que ela continua crescendo num pote desse tamanho? É com a adubação anual que eu faço com os mocote, tá? Então, como eu tava falando para vocês, a Black Prince, eu prefiro sempre comprar ou cultivar elas quando elas são pequenas e crescerem aqui dentro do meu cultivo. Elas ficam mais fortes. Mas se você conseguir, por exemplo, comprar uma planta grande, adapta ela devagar ao seu cultivo e ela tem que chegar no final do processo com 6 horas, 7 horas de sol por dia. E como que você vai fazer essa adaptação? Gente, devagar, tá? Coloca ela no sol para pegar sol assim por 1 a 2 horas, fica lá uns 15 dias pegando esse tanto de sol. Aí você aumenta a quantidade de sol e fica mais 15 dias, 1 mês. Não tenha pressa na adaptação das suas plantas, porque elas vão queimar, tá? Mesmo fazendo isso, às vezes ainda assim elas queimam. Mas a Black, ela pode ter queimadura fatal, que é queimar todinho o miolo, e aí ela morre. E a Black é muito suscetível a isso, tá? Então, toma bastante cuidado na adaptação ao sol. Mas vocês precisam adaptar ela ao sol, não adianta. É uma planta que necessita de sol para ficar com essa cor. Se você conseguir ou não conseguir adaptar ela ao sol total, você vai ter uma planta mais verde, né? Um pouco mais fraca, tá? Porque a Black precisa de bastante sol, senão ela fica muito suscetível a pragas. Pragas como cochonilha, sabe? Então, o importante para mim sempre é, caso você perca a sua planta, sempre dá para salvar algumas folhas e você lutar para conseguir a sua Black pelas folhas, porque ela vai vir já adaptada ao seu cultivo e muito mais saudável, tá? O barato desse vaso aqui é que ele começou a brotar, olha aqui. Tem um broto aqui e um broto aqui, ó. Por isso que ela começou a pender para o lado. É impressionante, né? Como isso aqui ficou bonito, esse vasinho aqui. Eu vou adubar ela mais perto da primavera novamente, para ela ficar bem bonita, ó. A produção da Black Prince é por folha. A maior parte você consegue por folha. Tá aqui, tô conseguindo 2 mudas aqui por brotação espontânea,
mas a maior parte é por folha. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. A Black, ela tem variações. Deixa eu pegar uma variação. Eu tô colocando aqui, do lado dela, uma outra planta que eu comprei como hot chocolate. Elas são muito próximas, vocês podem notar que elas são bem parecidas. De modo geral, gente, a diferença da hot chocolate com a Black Prince é que de vez em quando ela faz essa voltinha aqui, ó. Tá vendo essa ondinha aqui nessa folha? Ó, vou chegar aqui para vocês verem direitinho. Tá vendo que a folha dela faz um leve babado, mas é bem de leve, tá? Isso a Black Prince não faz. A Black sempre tem a folha longa. Vou tirar uma folha para vocês verem. Para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. A folha da Black não tem onda nenhuma, ó. Sempre lisa, sempre reta nessa borda aqui, ó. Já a Hot Chocolate, ela tem uma leve ondinha na folha. Tem algumas pessoas que têm a Hot Chocolate ainda mais babada. A minha nunca ficou assim tão babada, tá? E ainda existe uma nova versão da Black Prince, que ela tem um pouco de verruga, bem por aqui, assim, nas bordas da folha. Ela tem um outro nome também. Vou deixar uma foto. Echeveria Super Ball. O que caracteriza essa planta são essas protuberâncias na borda da folha, como vocês podem observar. Ela é próxima da Hot Chocolate. Em relação ao cultivo dessa, não muda em nada o cultivo. É a mesma coisa, na faixa aí de 7 horas de sol por dia. Pouca água, gente, não exagere na água das Blacks. E adubação uma vez por ano. Próxima suculenta comum que eu vou falar para vocês é essa daqui, ó. A Fantôme. Fantôme, gente, é uma planta muito de fácil cultivo, tá? Não tem segredo para cultivar essa planta. Ela vai bem em substrato bem simples, aquele mesmo que vem na floricultura. Se você mantiver ela plantada nele, ela aguenta, viu? Até mesmo sendo cultivada ao tempo. Ela vai se reproduzindo dessa maneira aqui, sozinha, de maneira espontânea. É uma planta que até suporta bastante excesso de água e suporta também falta de água. Com a horas de sol, ela também não é tão exigente, ela pode ser cultivada tanto com meio período de sol, como período total de sol. Quanto mais sol, mais firme a folha e mais compacta e forte ela vai ficar, tá? Quanto menos sol, ela fica um pouco mais suscetível a pragas, como todas as outras plantas suculentas. O tamanho da roseta pode ser desse aqui, ó, na faixa de 6 a 9 centímetros, ou ela chega a crescer um pouco mais na faixa de 11 centímetros. Pelo menos as que eu conheço são desse tamanho, tá? Ela não fica gigante. Aqui, gente, muita gente quer que eu mostre e fale sobre esse arranjo aqui, ó. Isso daqui é um suporte para colocar roupa em loja de roupas. Eu comprei e aí eu coloquei fibra de coco, que você compra de rolinho. Até aqui eu coloquei de bolinhas, argila expandida. E aí eu plantei essas plantinhas aqui. Coloquei pedra, né? Coloquei essa daqui, ó. Então, vamos lá. As espécies que estão aqui. A Fantôme, uma híbrida sem identificação. A Dusty Rose. Essa aqui é a Falsa Núbia. Essa aqui é a Undulatifolia. Eu vou deixar o nome na tela. Essa daqui é uma híbrida de mandala. Essa aqui é uma gigantia. Esse aqui é um Echeveria McDougall. Essa daqui eu esqueci o nome. Painted Frills.
Francesco Baldi. É o rabo de burro, né? Que chama esse aqui. E aqui é o colar de azeitona. Tem que ser o de azeitona, tá, gente? Porque o de colar de pérolas, ele não aguenta ser cultivado com pouca água. A quarta plantinha comum é a Graptoveria jadeíta. Jadeíta, gente, se você for cultivar ela no tempo, eu cultivo a minha no tempo, tá? O que vai acontecer com ela? E eu moro numa região que chove bastante. Então, você tá aqui, ó, ela tá bonita, agora ela tá bonita. Aí vai começar a chover, ela vai começar a perder todas essas folhas aqui de baixo, vai começar a melar e você tem que ficar limpando, vai limpando. E ela vai diminuir a roseta, vai ficar bem mais feio. Depois que passar a temporada de chuva, você replanta tudo outra vez. Aí ele fica assim, bonito outra vez. Qual que é o segredo, né? Eu aqui utilizo tanto vaso de barro como vaso de cerâmica, né? De barro não, de plástico. O substrato que eu tenho é o mesmo. Eu não dou muita água para essa planta, ela não necessita, tá? Pelo menos aqui no meu cultivo, meu clima, lembrando, é um clima ameno, né? É um clima de sol bem fraquinho, principalmente agora no inverno, mas faz frio aqui e chove bastante na temporada de chuvas. Então, essa é uma planta que, se você tiver como, é bom proteger do excesso das chuvas. Eu não protejo, então a minha fica bem feia mesmo na temporada de chuvas. Aí eu faço replantio e aí ela fica bonita de novo, tá? É sempre assim esse ciclo de feiura e beleza no meu cultivo. Aí se eu quisesse que ela ficasse bonita sempre, você tem que colocar ela no local protegido da chuva. Aí ela fica bonita. Muita gente que eu vou falar agora é o Aeonium kiwi. Aeonium kiwi é uma planta também bem tranquila de cultivar. Pelo menos aqui para mim, eu deixo ele no tempo, ele vai embora. Eu coloco adubo uma vez por ano também. Quando ele pega bastante sol, ele fica com uma coloração mais amareladinha assim, ó. O meu aqui agora tá pegando um pouco menos de sol, então ele não tá tão colorido. Antigamente ele ficava mais quando eu deixava ele no local mais ensolarado, sabe? É uma planta que, para mim, não tem dificuldade nenhuma. Ela vai super bem aqui no meu cultivo. Ela faz muda por estaqui, é só você destacar aqui, ó, uma cabeça. E ela vai brotando assim, ó. E ela só aumenta. Então, eu tô com um arbusto aqui bem bonito, ó. Deixa eu tirar esse vaso aqui, peraí. Eu cultivo, então, ele aqui no sol. Mas aqui, gente, tá ficando um pouco sombreado, porque esses vasos aqui fazem um pouquinho de sombra nele. Então, ele tá mais protegidinho, tá? Aeonium, para locais mais quentes, eles devem ser cultivados à meia sombra. Se for cultivar ao sol, ao tempo, é bom você ter um filtro, caso você, um filtro, digo, sombrite, né? Caso você tenha sol forte demais, tá bom? Água também, ela gosta mais de água, mas aqui ela recebe a mesma quantidade de água que as outras suculentas. Eu considero essa planta de facílimo cultivo. Eu já falei várias vezes aqui no canal, que é a nossa querida patinha de urso. Patinha de urso, gente, para ficar cheinha, você tem que podar e replantar no mesmo vaso, colocar ela protegida do excesso de chuvas, porque ela não gosta de receber chuva demais, ela vai perdendo muita folha embaixo e ficando bem peladinha. Então, se você quer um vaso cheio como esse, ó, você tem que colocar ela protegida da chuva. A coloração escura que vocês estão vendo aqui, ela aparece mais no inverno e com sol pleno. Regas moderadas, porque são plantas que acumulam bastante água, então elas não necessitam de receber água demais, ok?
Você tem ela assim, nessa versão tradicional, belíssima, né, gente? Ó, que ela fica assim tão linda. Para ter um vaso desse aqui demorou mais ou menos 1 ano, tá? E eu tenho ela na versão com fundo amarelo, tá vendo? Aqui, ó, verde e amarela. A mesma maneira de cultivar. Aí você vem aqui, poda e replanta no mesmo vaso e vai enchendo. Tenho ele aqui nessa versão verde com branco, tá? Essa aqui é a mais delicada e mais lenta de crescimento. Bonita, né, essa planta? Olha aqui, tem uma branquinha de tudo, ó. Não pode deixar essa aqui no chuva. Essa aqui, ela tem que ficar protegida da chuva, tá? Eu dou bem pouca água para essa planta, assim como todas as outras, mas eu realmente não dou muita água para ela, não. Quando você consegue fazer esse cultivo com regas mais moderadas, as plantas começam a ficar mais gordinhas, tá? Não sei se vocês já notaram isso aí no cultivo de vocês, mas isso aqui, para ter uma suculenta bem gordinha, é importante vocês conseguirem espaçar as regas. Caso você viva aí num local quente demais, o ideal é que a patinha de urso seja cultivada com meio período de sol, tá? Caso você não tenha sombrite e more num local quente demais, com muito calor, temperaturas muito altas, acima aí de 30 graus. Aí o ideal é você proteger essa planta do sol dos horários mais quentes do dia. Isso vale tanto para essa daqui, principalmente para essa daqui, tá? Principalmente para essas duas que são variegatas, mas isso vale também para a tradicional. A patinha de urso, ela não é chegada num sol, um calor, na verdade, né? O sol quente demais. Ela gosta do sol, sim. Ela gosta de muitas horas de sol aqui no meu cultivo, mas o meu sol, como eu sempre falo para vocês, é um sol ameno. Não é um sol que queima demais, tá? Eu nem tenho sombrite aqui por conta disso. Mas caso chegue uma época, né? Vai saber, né? O que vai acontecer com o nosso clima. E começar a ter um sol quente demais, aí, gente, é o caso de colocar um sombrite nas horas mais quentes do dia para proteger essas plantas aqui, tá? Elas não suportam sol quente demais. Caso de você ter um clima assim, aí você vai ter que ter uma atenção especial da rega. Você vai ter que observar a sua planta e descobrir aí o que é melhor para ela. Porque a minha experiência, gente, vale para o meu clima. Daí vocês têm que verificar no clima de vocês o que é melhor para sua patinha. Que eu vou colocar para vocês é a Echeveria prolífica, ó. Essa aqui, se você tiver ela, a reprodução dela é por esses bracinhos. Cada bracinho desse é uma muda nova. Basta encostar no chão ou destacar que você já tem uma nova muda. Ela vai enraizar muito fácil. Essa aqui é uma planta que ela pode melar bastante na chuvarada. Caso você tenha ela no tempo, coloque ela num vaso menor, num vaso bem apertadinho como esse, tá? Daqui, gente, olha, tem várias plantas bem tradicionais e comuns. Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui, que é a Graptocedum bronze, uma planta muito popular também. Todas essas plantas aqui, ó, o Sedum obesum, qual mais? Callie argentea, são todas plantas comuns de você encontrar. Ó, aqui, ó, Nus baumeriano. Então, essas aqui todas têm o mesmo tipo de cultivo. No meu caso aqui, pega sol 7 horas por dia, pouca rega. Não precisa regar com frequência. Essa pequenininha que tá aqui é a Mirinai. Essa aqui, gente, é um tipo de planta que você pode cultivar no tempo e esquecer, tá? Ah, Márcia, mas como assim? Gente, elas sobrevivem mesmo sem você dar tanta água. Não é necessário.
Por quê? Porque essas plantas são plantas que aguentam muito mesmo, fica bastante tempo sem receber rega, tá? Então, é o tipo de planta rústica que a única preocupação que vocês têm que ter com elas é plantar e replantar. Uma vez, essa daqui, por exemplo, ó, faz 2 anos que ela tá aqui. A única coisa que eu fiz de manutenção aqui foi poda. Quando ela cresce demais, eu venho aqui e podo. Cresceu demais, eu venho aqui e podo. É a única coisa que eu fiz. E a adubação 1 vez ao ano com osmocote. Caso você não tenha osmocote, aí você tem que fazer uma adubação um pouco mais frequente para manter a saúde do vaso, né? Porque aí a planta, ela vai começar a definhar se você não fizer adubação, ok? Todas as plantas que não recebem adubação, aí você tem que fazer o replantio anual. No caso dessas aqui, vocês nem água precisa dar com muita frequência. Se elas são cultivadas ao tempo, muitas vezes elas aguentam viver até sem a sua rega regular, tá? Pelo menos aqui no meu clima, eu consigo manter essas plantas aqui com muita facilidade. Outra suculenta super popular é a nossa famosíssima Graptopetalaon paraguaiense. Essa daqui, gente, é muito rústica também. Quando você cultiva ela, como eu estou cultivando aqui a meia sombra, olha só, ela fica com uma roseta grande, tá vendo, ó? Ela tem uma roseta grande, por quê? Porque ela não recebe tanto sol, né? Agora, se você cultivar ela em sol pleno, ela vai começar a compactar mais e ficar com uma roseta mais firme. O que acontece? A Graptopetalaon paraguaiense, ela tem uma facilidade de perder folhinha. Cada folhinha que cai é uma muda que você vai conseguir. Para evitar que a folha se destaque com tanta facilidade, você aumenta as horas de sol dela. Aí ela vai ficar mais compacta, com uma coloração mais esbranquiçada. É uma planta tranquilíssima, não pega doença, né? E é muito popular. É super bonita, de facílimo cultivo. E para você manter ela saudável, você pode até cultivar ela com poucas horas de sol, mas muita luminosidade, ok? Mesmo que ela não pegue sol o dia todo, ela pegue só 2 horas de sol direto, ela precisa de locais bem iluminados para ficar assim, saudável. Rega também, ela é pouco exigente com água, eu quase também não dou muita água para ela, porque essa daqui está sendo cultivada com 2 ou 3 horas de sol agora no inverno, e no verão ela vai receber mais sol, porque essa é uma área que pega sol mais no verão, tá bom? E por fim, gente, eu vou falar desse Graptopetalaon McDougall. Essa aqui é aquela plantinha bem comum de se encontrar. Eu cultivo a minha praticamente sem incidência solar direta. Ela pega, acho que se pegar 1 hora de sol por dia é muito. E a minha fica mais na luminosidade. É uma planta bem tranquila de se cultivar. Por conta desse meu cultivo, eu não dou tanta água para ela. Mas, se você cultivar ela no sol, ela precisa ser regada com muito mais frequência, porque é uma plantinha que fica secando as folhas se você não fizer essa rega. Ela começa a secar bastante aqui embaixo, tá? Então, para mim, que sou uma pessoa que não dá muita água, eu encontrei esse jeito de cultivar agora. Ela aqui na sombra, só na luminosidade, tá bom? Ela tá indo bem, ela cresceu. Agora ela vai dar flor, tá vendo? Esse monte de galinho que tá indo pro lado da luz, isso tudo vai dar flor, olha só. Não sei se vocês estão enxergando aqui, que tudo isso aqui é florzinha que vai dar agora. Eu considero bem tranquila cultivar ela assim. Antes, ela ficava com muito mais folhas secas, porque eu sou muito ruim de regar, né?
Mas ela, assim, na luminosidade, olha, ela nem estiolar muito, não estiolou. Eu acho que deu certo para mim. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se eu não falei da plantinha que você gostaria de ouvir hoje, deixa uma listinha nos comentários para eu poder fazer um próximo vídeo, tá bom? Olha só, a Nina escondida ali, as plantas fora do lugar. Aqui, olha, a gente cortou a grama hoje. Ali, tá, já as gramas estão morrendo porque eu coloco muito vaso, mas tá limpinho. Então, eu vou recolocar aqui as minhas plantas. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha sido útil, não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? É isso por hoje. Tchau!